Nina perguntou, Rafael, como que eu faço o meu corretor para encher o CRM? Porque eu falo para ele preencher, eu falo para ele preencher, mas ele não preenche, ele não lança o follow-up e tal. E a minha resposta para ela foi, você preenche, você usa. Porque o gestor ele quer cobrar o corretor de um comportamento que ele não faz, cara. Se você não criar situações, se você não criar agendas, se você não criar motivos para que o cara esteja contigo semanalmente, mensalmente, trimestralmente, você não consegue ter pertença. O que acontece na prática a nível Brasil é que muito corretor é jogado no salão de vendas. Então é mundo cão, cara. Chegou, é jogado no salão de vendas, se vira. Tem corretor que às vezes nem sabe o nome do gerente dele. E ele é convidado a vender, não vendeu, tchau. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do JetCast, o podcast da JetMob gravado aqui no Jet Experience. Eu sou o Jota Batista, o host desse super podcast, e no episódio de hoje, no episódio que nós vamos fazer agora aqui, eu estou com um grande amigo, nosso professor, cofundador da GMob, Rafael, grandíssimo Rafael. Meu irmão, prazer tê-lo aqui nesse bate-papo. E agora a gente que conversa, nós conversamos sempre que nos encontramos nos eventos, né? Agora a gente vai ter uma conversa gravada aqui. Pois é, hein, Jota? Conversa oficialmente gravada. Exatamente. E disseminada em todos os canais oficiais do Brasil e do mundo. Anos e olha, esperando por essa conversa. Com a audiência da JetMob aqui, a gente vai percorrer os 4 cantos desse mundo. Fantástico, bora. Maravilha. Meu irmão, esse nosso podcast aqui, ele não é porque ele está sendo gravado, que ele vai ser mais formal do que normalmente a gente faz. Boa. A gente vai continuar tendo nosso bate-papo e conversa como temos. E o tema aqui, para a gente conversar com a nossa audiência de gestores imobiliários da Jet, é gestão olhando para o lado de performance, de força de vendas, tá? E aí eu já vou te fazer uma primeira pergunta aqui. E assim, não é uma entrevista, tá? A gente vai fazer um bate-bola aqui. A primeira pergunta para iniciar o nosso papo que eu quero contigo é: Rafael, você chegou numa operação imobiliária que quer ter mais performance de vendas, quer ter um time que tem uma força de vendas que performa mais. Qual é o primeiro passo que a gente faz para melhorar a performance de vendas de uma empresa olhando para a gestão dela? Cara, que bom que você falou que não é uma entrevista, porque eu já estava aqui pensando como que vai ser esse bate-papo. Quem conhece a gente em eventos, vê a gente ali no dia a dia dos eventos, vê que a gente sempre traz um conteúdo de valor para a turma, mas também tem uma quinta série interior muito bem ativada, né? Então hoje a gente tem câmeras gravando. Que bom que você avisou que não vai ser uma entrevista formal, que eu não vou ter que suprimir minha quinta série interior. Boa. Mas vamos lá, alegria demais estar aqui, cara. Obrigado pelo convite, você, turma da Jet, super parceiros. E para esse gestor que nos ouve, para esse gestor que está com a gente, acho que a principal carência assim, que eu vejo no mercado é o cara conhecer os próprios números. Então eu vou começar um trabalho de elevação de performance, eu vou começar um trabalho de aumento de vendas, eu vou começar um trabalho de melhorar a minha operação atual. Beleza, quais são os seus números atuais? Tá. Primeira coisa que o gestor tem que pensar, cara, quais são os seus números, né? A gente passou o dia aqui, nesse primeiro dia de Jet Experience, estivemos com uma turma ali do VIP, eu e você, tratando com essa turma exatamente um workshop muito prático do cara conhecer os números dele. Então, cara, o que você faz hoje, né? Qual é o teu número de vendas anual? Qual é o teu VGV anual? Qual é o teu VGC? Como está a taxa de comissionamento? Qual a taxa de conversão do funil como um todo e por etapas? Então, se esse cara não mede o que ele faz, ele também não consegue gerenciar. Se ele não consegue gerenciar, ele não consegue melhorar. Então, o primeiro passo eu iria ali por mensuração de resultados atuais. Entendendo o que você faz hoje, você consegue entender aonde você quer chegar e até o quanto é possível, né, Jota? Porque às vezes o cara vai querer, eu quero dobrar o meu número de vendas. Para quem faz uma por mês, fazer 2 é ok. Mas se o cara faz 10, se o cara faz 7, se o cara faz 20, talvez com os braços que ele tem hoje não seja possível fazer. Então, primeiro passo, mensuração, começar a conhecer os próprios números. Tá, então vamos lá. Isso vai antes de eu olhar para o time de vendas, então. Porque a resposta tradicional, digamos assim, quero mais vendas, contrato mais corretores. Essa é a resposta tradicional, né? Mas não necessariamente, cara. Talvez você só precise melhorar a conversão. Né? Tá. Porque quanto é mais vendas? Ok. Eu estou falando de aumento de número de contratos ou eu estou falando de aumento de VGV, volume de venda? Ou eu estou falando de aumento de VGC, que é a comissão de fato, e a última linha do DRE poder ser alterada por isso. Então, depende muito de cada operação. Se o cara sair contratando
mas ele não tem um processo estruturado, ele não sabe onde ele quer chegar, talvez ele perca tempo contratando. Tá, pô, Entende? legal. Talvez a mudança que ele precisa esteja em conversão, cara, e não em aumento de números totais. Tá, ótimo. Ó, eu vou trazer um negócio aqui, eu conversei agora há pouco com a Renata Maciel da Cúpula. Pô, da Cúpula, genial. Professora zaça também, falando muito Nata. de gestão também, né, de cultura, né, de processo e tudo mais. E a gente falou muito sobre a cultura, né, da imobiliária, e ela me trouxe um negócio que eu achei interessante, falou, cara, tudo começa pelo que o dono quer. O que ele quer? Ele criou uma imobiliária para quê? Né? Perfeito. Porque ele quer vender muito imóvel, porque ele quer ter um legado, porque ele quer expandir, porque ele quer... E eu acho que essa expansão de, quero vender mais também passa por isso, né? O que a liderança da empresa, né? A gente fala dono, a gente fala liderança da empresa, né? O que a liderança da empresa quer, né? Aí tu começa a entender o que tem que ser mudado. Mas aí tá, conhecer sobre as vendas. Aí a gente vai cair num ponto que eu acho que pode ser uma das dores principais do mercado, que é como eu controlo essas vendas, como eu meço esses números. Pô, lá vem os caras falar de CRM, lá vem os caras... Mas como é que é essa parada, Rafa? Pô, a planilha de Excel funciona, como é que eu controlo esse negócio? Bom, primeiro vamos falar, não tem como a gente falar de querer e falar de cultura sem a gente fazer um protesto formal aqui para você que está nos ouvindo, ouvinte do JetCast. Queremos fazer aqui um protesto formal contra a equipe da JetMob, polêmica ao vivo nesse podcast. Olha, corta aí, produção. Não trouxeram o nosso mate, né, cara? Então, vamos colocar aqui para a turma. Eu tomando água gelada aqui, quando deveria estar tomando uma água quente aqui, você, né? gaúcho que está nos ouvindo, sabe como isso dói, principalmente no Jota, que é gaúcho. Imagina eu em São Paulo, que estou me tornando gaúcho nesses 2 dias. Se eu ficarei todo o episódio aqui, inclusive. Se cortarem esse episódio e ele nunca for ao ar, foi por conta disso, tá? Se você estiver nos ouvindo, foi que a gente fez as pazes com a JetMob. Boa. Cara, eu acho que a mensuração, ela tem que passar por aquilo que é possível da imobiliária. Quando eu comecei a empreender aos 22 anos, eu não fazia ideia do que era CRM, do que era ERP, dashboard e tal. Então, eu tinha uma planilha de Excel e um sonho, assim. E a minha planilha de Excel, ela era muito limitada. Eu tinha uma mensuração básica, assim, na época eu montei a empresa aos 22 porque eu era um bom professor, fui coordenador pedagógico e aí falei, montei uma escola por acidente, porque eu saí no meio do semestre de uma empresa de vendas que eu estava vendendo hospitalidade esportiva, dava aula particular, chegou uma hora que eu tinha muito aluno e a minha agenda não comportava mais, era personalíssimo, não era escalável. Aí, naturalmente, fui chamando colegas professores para pegarem essa agenda. Quando eu vi, eu tinha uma empresa. E quando eu vi, eu tinha que fazer controle minimamente de fluxo de caixa, de receita e despesa. E aí fui aprendendo na marra, assim, até que, evidentemente, depois eu fui cursar administração, empreendedorismo e tal. Então eu mensurava o que era possível da forma que eu tinha, que era Excel. Com o passar do tempo, né, o que te trouxe até aqui não te leva adiante, então você vai melhorando, você vai performando melhor, você vai crescendo, você vai tendo mais dinheiro, você vai sentindo a necessidade de ter algo melhor. Aí, evidentemente, você vai para sistema, e evidentemente você vai para um CRM, um ERP, aí você vai muitas vezes também terceirizar para alguém que entende mais. Eu lembro que no segundo, terceiro ano de empresa, por exemplo, a gente trouxe uma BPO para fazer o financeiro, porque eu estava focado na parte de gestão de pessoas, eu estava focado em crescer a empresa, em vender. Então, essa parte administrativa financeira, como eu não tinha sócio, eu toquei para uma BPO ali, para uma terceirizada. E até então ali a gente já tinha um sistema tipo Conta Azul, um app ali, uma plataforma que gerenciava essa parte financeira. Acho que no imobiliário é parecido. O cara, ele começa como corretor, aí normalmente ele ascende para gestão ou vai ter a própria imobiliária, às vezes o próprio escritório, né? E ele começa usando as ferramentas que lhe são cabíveis, que normalmente é um Excel, com o que ele tem na mão, cara. Então, assim, o que eu controlo? Controlo o processo de vendas, controlo o fluxo de caixa, controlo colaboradores, algo do tipo, e vou jogando no Excel, no Word, aonde dá, Google Drive. Só que chega uma hora que você cresce. E aí você começa a gerar um volume de leads, você começa a gerar um volume de contratos, você começa... os números ficam mais legais, né? Você chega ali aos 6, 7 dígitos, e aí, evidentemente, você precisa de um sistema. Você precisa colocar isso de uma forma que a plataforma trabalhe para você e não você trabalhe para ela. E aí entra o CRM, entra o ERP, e aí entra toda a parte de plataforma. Você falou muito de IA hoje, entram os assistentes, entram os agentes, entra a tecnologia. Conforme você cresce, ou você precisa de mais braço. Então, ou é braço humano ou é braço tecnológico para dar vazão a isso, né, Jota? Tá, boa.
Boa. Mas o que seria, vamos tentar ilustrar um cenário aqui, o que seria esse controlar as vendas? Eu gostei muito dessa ideia de, primeiro eu tenho que entender o que eu quero, né? O que eu tenho, para eu entender como é que eu vou chegar, né? E tudo mais. Mas às vezes a gente vê muita coisa assim, essas métricas de venda, às vezes a gente vê muita coisa, né? Principalmente a gente que estuda muito sobre outros mercados também, para trazer o mercado imobiliário, né? Eu tive startup, você também te fala de CAC, LTV, tem um monte de coisa que eu nunca tinha visto. Para mim, quando eu tinha minha imobiliária, era só VGV e deu. Era a única sigla. Era VGV e ligação o máximo que desse. Aí tem o CAC, tem o LTV, quanto é que custa, tem o ROI, tem o... Aí agora tem o ROS, que não é o ROS. Caramba, agora, cara. O que uma imobiliária minimamente, tá? Vamos lá, a gente tá falando com uma imobiliária iniciante. Depois a gente vai falar com uma imobiliária maior. Mas uma imobiliária minimamente iniciante, ela tem que medir. Número de vendas, com certeza. Tá. Vamos olhar para funil ali, puro e simples, né? Então, número de vendas, contratos mesmo, quantos contratos você assina. VGV, inevitavelmente. Só tem que tomar cuidado porque o VGV pode ser uma fumaça. Talvez você venda bem, mas tua comissão tá muito baixa. Peguei uma aluna em consultoria uma vez no interior de Goiás, que a taxa de comissionamento médio dela era 1,7. Cara, então ela deixava muito dinheiro na mesa. O VGV era até legal, mas o VGC, que é a comissão de fato, era muito baixo. Era muito baixo. Então, número total de contratos, VGV, VGC, que é o volume geral de comissões de fato, número de leads lá no topo, taxa de conversão, então taxa de conversão é quantos leads você recebe e quantos viram venda, né? Você divide o número de vendas pelo número de leads ali que entraram. Se você é mais de humanas como eu, você faz vezes 100 e você tem a taxa de conversão no final. Então, os basicões assim que a gente deveria ter. Número de leads, número de vendas, VGV, VGC. Taxa de conversão. Taxa de conversão total do lead ao funil. E aí, conforme vai crescendo, a coisa vai ficando mais complexa, né? Então, quando entra, por exemplo, acho que um grande divisor de águas numa imobiliária é quando o cara passa a medir a taxa de conversão por etapa do funil e por canal. Cara, o cara que consegue chegar aí já é assim... se você que dá 70 mil imobiliárias, quantas será que parabéns. tem, né, cara? Quantas será que tem, assim, que sabem minha taxa de conversão de lead para, de fato, o cara que é atendido, de atendimento para agendamento, de agendamento para visita, visita para proposta, proposta para fechamento. O cara tá em outro nível, cara. Aí ele vem para coisas mais complexas, como taxa de conversão por canal. Então, o portal A converte X%, o tráfego pago na Meta converte Y%, o tráfego pago no Google Z%. Aí ele tá em outro nível, assim. Sabe o custo por lead, cara, sabe o CAC, sabe o ROI, sabe o LTV. Caramba, aí, normalmente, assim, pela minha experiência, cara, vindo do mercado de educação para o imobiliário e atuando especificamente com formação e treinamento nos últimos 7 anos no imobiliário, eu vejo que a maior parte dos donos de imobiliário ou gestores, as donas de imobiliária, diretoras, que têm essa veia, eles vieram de outro mercado. Eles vieram de mercado de tecnologia, engenharia, porque o cara é muito focado em processo e varejo número, também. varejo, cara, tech, ou o cara veio de franquia. Então já é um nível assim corporativista que a imobiliária se tornou uma empresa. É muito diferente a imobiliária da imobiliária que de fato se tornou uma empresa. A empresa familiar, que é a imobiliária do seu Manuel, que segue tudo conforme ele quer, da imobiliária de fato que saiu da asa do seu Manuel e se profissionalizou como empresa, né? Muito diferente, cara. Tá, porra, legal demais, porque acho que quem está nos ouvindo pode fazer esse paralelo da sua própria operação, né? Fala, cara, o que eu consigo medir hoje, né, da minha empresa? Boa. O que eu meço hoje? Essas métricas todas que o Rafa falou, o que eu posso aferir, né? Onde é que eu vejo esses dados, né? E aí vai de uma coisa que a gente sempre fala também, que é, cara, essa organização da empresa, né? De conseguir medir, né? Conseguir ter acesso a essas informações do negócio, né? Pô, usei o sistema, as redes sociais ali para fazer mídia, se está caindo no CRM, não está, aí o cara falou, a gente vai evoluindo e vai chegar no nível de um CRM que tem que estar bem preenchido e tudo mais, a gente sabe. Mas Rafa, vamos lá, a gente está falando no nível de gestão ainda, no nível do dono da empresa, né, que foi a primeira pergunta que eu te fiz, qual é o primeiro passo? Aí eu vou te falar eu vou te trazer paralelos aqui que tu ouve também no dia a dia, que é assim, tá, mas
vocês estão falando aí, né, confortável, tá legal, mas, pô, pra mim é difícil motivar o meu corretor pra eu saber o que ele tá fazendo, pra eu controlar o meu corretor. Como é que a gente resolve essa gestão de um profissional que é autônomo e que ele não tem a minha carteira assinada e tudo mais? O que eu mais escuto assim, não, é que no mercado imobiliário é diferente. E eu concordo, é exatamente diferente. É totalmente diferente. É uma loucura diferente de qualquer outro mercado. Mas como é que isso está dentro de gestão, né? Como é que eu faço a gestão de um cara que não é funcionário meu? Você estava falando, eu estava lembrando, cara, do workshop que a gente fez hoje com a turma aqui, 3 horas e meia, com 120 gestores dentro de uma sala aqui no Jet Experience. E uma das pautas era exatamente essa, né? A menina perguntou, Rafael, como que eu faço o meu corretor preencher o CRM? Porque eu falo para ele preencher, eu falo para ele preencher, mas ele não preenche, ele não lança o follow-up e tal. E a minha resposta para ela foi, você preenche, você usa. Porque o gestor, ele quer cobrar o corretor de um comportamento que ele não faz, cara. Quem tem filho sabe muito bem. Eu ainda não sou pai, estamos sonhando isso lá em casa, mas todo mundo que é pai, que é mãe, deixa isso estampado. Você vai educar a criança, você vai falar A, você vai falar B. E se você fizer C, ela vai fazer C. Então eu vejo os gestores tentando criar uma cultura que nem eles têm. Tá. Quando eu entrei para o mercado imobiliário, em 2018, vindo do mercado de educação, eu quase infartei, cara. Porque no mercado de educação, CRM é, sei lá, é como respirar, é arroz com feijão. Não existe um cenário onde a gente não usa CRM. E eu, do pedagógico, junto com a turma de vendas, junto com a turma da ADM, junto com o time da recepção, CRM é arroz com feijão, assim, não existia essa pira de preencher CRM. Eu nunca precisei virar para um professor ou para uma atendente comercial minha e pedir para preencher CRM. E no mercado imobiliário eu fiquei maluco, porque eu falei, cara, como assim os caras lutam com isso, né? Ainda é um mercado muito arcaico, ainda é um mercado muito tradicional, ainda é um mercado muito lento para processo. A gente está vivendo a revolução tecnológica dele agora, cara. Se você olhar para varejo, para tech, para tudo que a gente falou aqui, os mercados estão muito à frente. Então, o gestor que nos ouve, ele tem que buscar ser espelho dos corretores dele. Então, você quer corretor para CRM? Lança você o bendito do follow-up no CRM. Tem dono de imobiliária que não lembra nem qual é o acesso dele no CRM, nem qual é o URL para acessar. Ai, como que acessa o Jet mesmo? É Jet o quê? Cara, esquece. Você não vai conseguir construir uma cultura de uso do CRM se nem você usa, porque o cara vai pensar na ponta assim, pô, por que eu vou fazer isso aí, Jota? Nem o dono da imobiliária faz. Sim, nem vai ver. É igual crachá. O cara implanta crachá. Aí ele não usa o bendito do crachá. Aí o cara vai lá e fala, nem o dono usa, por que eu vou usar? Aí você pega aquele cara da CIMED, né, o João Adib, toda santa entrevista, todo santo podcast, todo santo evento, o cara tá com a bendita polo amarela escrito CIMED ali no peito esquerdo. Cara, o time dele é lunático pela marca CIMED. Por quê? Porque ele é. Ele é um exemplo. Então não tem jeito, assim, o teu exemplo vai arrastar, o gestor que nos ouve, ele tem que ter isso muito claro, que a cultura que ele quer que pegue é a cultura que ele próprio absorve, cara. Mais que embaixador dela, guardião dela, ele é replicador dela, essa é a sacada. Tá, pô, bom demais, cara, bom demais. E aí, ainda nesse tema do corretor, tá? Eu acho que o exemplo, naturalmente, ele acho que é a melhor forma, mais do que técnicas, o exemplo ele é a melhor forma de a gente conseguir, pelo menos, começar um movimento, né? E aí depois vai entrar na cultura da empresa, naturalmente. Mas outra coisa que a gente escuta muito e aí eu vou precisar da tua ajuda pedagógica aqui para me ajudar nesse pensamento. Como eu mantenho uma equipe, eu não vou nem falar a palavra motivada, tá? Porque a motivação ela passa, né? A motivação é uma coisa que ela depende, mas como eu mantenho uma equipe engajada no meu negócio, de novo, né? Vendo o nosso mercado imobiliário, que é um mercado, o funcionário de venda é diferente, mas como eu mantenho uma equipe engajada comigo a longo prazo, assim. Porque eu acho que o mercado imobiliário agora que está pensando em longo prazo. E assim, eu sempre falo, eu nunca reclamo do mercado porque eu acho que é natural, velho. A gente está num negócio de venda que tu vende hoje para ganhar hoje, tu tem, né, é difícil construir recorrência, claro, tem o aluguel e tudo mais, mas agora muitas imobiliárias estão pensando no longo prazo. A gente estava falando aqui de marcas centenárias, que a gente acha super legal isso, né? O mercado ter essas marcas que duram. Pensando numa marca que dura, né? Inclusive é um livro, né? Feitos para Durar, do Jim Collins.
como manter essa equipe engajada comigo? Né? Eu sei que tu faz muito treinamento para o gestor aprender a fazer isso, inclusive. Como fazer isso, assim, num passo a passo que quem está nos ouvindo pode voltar amanhã e falar, pô, vou fazer isso aqui. Boa. É uma dificuldade engajar porque a gente está na era mais distraída da história, né? Tá. Então a gente está disputando, eu e você aqui, enquanto a galera nos ouve lá, não sei se o cara está ouvindo no YouTube, no Spotify, mas a gente está disputando atenção com 1 zilhão de coisas acontecendo ao redor dele. Esse cara pode estar nos ouvindo no carro, e aí tem várias coisas ao redor dele acontecendo. Ele pode estar nos vendo na TV da sala dele, e o celular dele está do lado apitando. Mas a gente está disputando atenção a todo momento. Então, engajar o time se torna mais desafiador, porque a atenção é o novo ouro, é o novo petróleo. O que a gente faz, e aí quando eu digo a gente, tanto a nível GMOB, que é o nosso movimento de treinamento de gestores, quanto agora também eu aceitei o convite de ser diretor de educação da Lopes. Sim. A Lopes é uma marca que fez jovem, seus 90 né? anos. Uma empresa jovem, né? Fez seus 90 anos, né? A gente está se preparando para o centenário aí. Recebi esse convite, topei, estou entrando agora para a marca para puxar essa veia da educação e é um desafio, cara, porque eu tenho ali no guarda-chuva 14 mil corretores a nível Brasil, uma empresa que fatura, transaciona, né, de VGV ali a nível Brasil 13 bi em um ano, com 200 lojas e a franqueadora ainda em São Paulo. Então, como que eu mantenho essa galera engajada a nível gestão e a nível corretor? A nível gestão, a gente está olhando muito para mentoria e treinamento. Então, realmente, treinamentos mais aprofundados nesse quesito técnico, emocional. A gente estava falando antes aqui de começar, ferramental no sentido de IA, fazer esse gestor ter estagiários, assistentes de IA, fazer esse gestor aguentar o índice emocional que o mundo cobra dele hoje e fazer esse gestor ter o zelo e o trato com pessoas que ele precisa ter. Então, no primeiro nível, eu olharia para a gestão. E manter essa gestão engajada requer ações de treinamento e mentoria constantes, pelo menos uma vez por semana aí, com esse cara novato, coach, mentoria individual, e não deixar ali isso espaçar para mais de mensal quando ele vai se tornando um pouco mais maduro. Então, a vantagem que eu e você temos de palestrar em eventos é que a gente acaba tendo formação também toda vez que a gente vai palestrar. Então, eu faço minha palestra e ouço o Jota, tive formação de IA. Eu faço minha palestra e ouço o Guilherme Machado, por exemplo, amanhã. E eu tive formação de vendas. Então, essa é a grande vantagem, a gente estar sempre em constante aprendizado. Os diretores, donos de imobiliária precisam pensar qual ambiente, qual frequência de aprendizado eles estão proporcionando para a liderança no primeiro momento. Tá, ótimo. Para o corretor, aí é cascata. Esse líder, esse gerente, esse coordenador, esse diretor vai ter que cascatear os aprendizados para a equipe dele. E aí, de novo, eu deixo a dica do semanal. Então, tem a reunião semanal, que tem um objetivo, e tem o treinamento semanal, que esse gestor vai preparar uma pauta, que esse gestor vai fazer ali os seus slides, que ele vai reunir o time por 45, 50 minutos na semana para tratar especificamente sobre treinamento. Então, a gente consegue engajar o cara. O time chutou o treco ali, quase caiu o pessoal, coitado. E a gente consegue engajar o cara quando a gente traz ele para uma frequência de contato conosco. Então, o treinamento se torna uma boa desculpa para que esse engajamento aconteça. Porque, pensa na academia, por exemplo, né? Eu não cresço o músculo se eu vou lá e levanto o halter uma vez só. Eu preciso ir 3, 4 vezes na semana, fazer 15 repetições do mesmo movimento por 3 séries seguidas, 4. E depois de 1 mês, 2, 3, 1 ano, eu vejo de fato diferença estética naquilo que eu queria, né, no corpo. Então, é a mesma coisa no engajamento. Se você não criar situações, se você não criar agendas, se você não criar motivos para que o cara esteja contigo semanalmente, mensalmente, trimestralmente, você não consegue ter pertença. O que acontece na prática a nível Brasil é que muito corretor é jogado no salão de vendas. Então, é mundo cão, cara. Chegou, é jogado no salão de vendas, se vira. Tem corretor que às vezes nem sabe o nome do gerente dele e ele é convidado a vender. Não vendeu, tchau. O gerente, o líder, ele precisa ter essa força de ir ao encontro, ter essa moção de ir ao encontro do time. Porque quando ele vai ao encontro e causa realmente as agendas que ele precisa, aí sim, de fato, ele tem o engajamento. Se ele não proporcionar essas agendas, se ele não criar, ele não vai ter o engajamento, mas nunca. Mas depende do corretor. Ok, depende do corretor
o esforço, o atendimento, o follow-up, a veia de querer vender. Agora, depende do gestor, depende do líder, a responsabilidade desse engajamento, com certeza, é dele. Maravilha. Pô, muito bom, cara. A gente estava falando da Lopes, né? Eu brinquei com uma empresa jovem, porque eu acho que a empresa tem quase 100 anos, né? E se a gente for ver, tem grandes empresas em outros mercados que passam de 100, 200 anos, né? E acho que no mercado imobiliário está na hora de a gente começar a ter empresas duradouras, assim. Então, muito massa. Parabéns pela sua iniciativa. Acho que vai criar vai trazer uma alma jovem realmente para uma empresa. Unir a tradição com as coisas inovadoras é sempre fantástico. Acho que é sempre o melhor caminho. E eu quero trazer vou fazer 2 temas aqui do que tu falasse aí. O primeiro que a gente vai falar de gestor depois. Tá? E eu ainda quero bater não só no corretor, mas nessa parte de engajamento. Então, resumindo aqui, você que está nos ouvindo, cria agenda na empresa, né? Cria agendas na empresa. Uma vez eu ouvi um podcast do Alfredo Soares, que ele falou um negócio que eu achei muito legal. G4, né? Alfredo do G4. O Alfredo do G4, ele fez um podcast, se não me engano, o que eu ouvi foi ele com o Joel J, talvez, pode ser. E aí ele falou um negócio que eu achei interessante, ele falou que o grande negócio da empresa agora, das marcas, é criar agenda. Porque quando tu cria agenda, tu cria esse engajamento, essa frequência e tudo mais. Ele estava até citando, por que a igreja tem uma tradição grande, tirando a parte religiosa, mas a igreja é instituição, porque tem aquela agenda de domingo, ter missa, né? Ou quarta, enfim, né? Mas, então, criar a agenda, né? E isso eu acho que tá um negócio que, pegando um insight prático aqui do gestor que está nos ouvindo, é amanhã olhar para a sua operação e falar, cara, que agenda eu posso criar aqui, né? Cara, e olha que interessante, né? Só um paralelo da igreja que eu acho legal. Uma das primeiras salas de aula que eu tive na minha vida foi a catequese. Eu era catequista de crisma, trabalhava com a molecada ali e tal, de 15, 16 anos. Eu tinha 19, 18, alguma coisa assim. E a igreja, além da missa dominical ou do culto dominical, que é o compromisso semanal que você tem, ela vai te motivar a ter orações diárias. E aí ela vai te motivar a rezar o terço, ou a liturgia da palavra, ou o café com Deus Pai e tal, que vai aumentando a intensidade da missa dominical. Isso aí, perfeito. O gestor pode pegar isso, cara. Então eu tenho treinamento semanal, que é a minha missa. E aí eu tenho também as liturgias diárias, eu tenho as tarefas que eu vou dar para minha equipe, que ele performa todo santo dia. E eu posso criar, sei lá, rituais como o do terço. Eu uso, por exemplo, eu gosto muito de mantrar, né? Eu sou um católico que fez um retiro budista, olha que loucura. Então eu sou, sei lá, interreligioso. Boa. E eu gosto muito de mantrar. Então, normalmente eu tô com pulseiras assim porque eu uso para me concentrar, eu uso para me interiorizar, meditar e tal. E é um rito que eu criei. Da mesma forma, o gestor pode criar com a equipe dele um rito de ligações, um rito de preenchimento de follow-up, um rito de visita. Perfeito. N coisas, cara. O céu é o limite. Mas esse paralelo com até, perdão te interromper, mas é para não perder esse insight de que o paralelo com a igreja, cara, com a religião é muito legal porque é um movimento de grupo, né? Que o gestor é o... Tem um colega lá no ABC que é o Nilson da Guaíra, maior imobiliária de prontos lá do ABC, ele fala que ele é o Papa e que ele tem os bispos, que são os diretores, e ele tem os pastores, que estão pregando a palavra da venda. Olha aí. E, cara, eles têm uma universidade dentro da imobiliária, olha que legal. Que legal. E eles conseguiram criar essa questão da agenda que você estava falando. Muito bom. E tem parafraseando de novo outra pessoa conhecida, né? O Adib, que você falou. O Adib fala um negócio que eu acho legal, que ele fala ritmo, rotina e ritual. Top. Né? Primeiro você cria um ritmo, esse ritmo vira uma rotina e depois vira um ritual. E quando vira um ritual, irmão, nada quebra, né? Essa parada, velho. Ele tá dentro de ti, né? E nada impede de criar dentro da sua imobiliária os rituais, né? Criar um ritmo na imobiliária, virar uma rotina e depois virar um ritual, né? Acho fantástico. Tu falasse um negócio que eu gostei muito lá na palestra, lá. E vocês veem que realmente a gente assiste a palestra do outro, né? Vocês acham que a gente fica... Que a gente vai lá, fala e vai embora, né? Não, a gente fica. Que há diferença entre fazer uma reunião e fazer um treinamento, né? E aí eu vou emendar 2 perguntas aqui numa só. A primeira é qual a diferença entre uma reunião e um treinamento? E a segunda é... Eu quero montar uma rotina de treinamentos na minha imobiliária. Como é que eu organizo essa parada? Eu crio vários treinamentos, ou eu crio uma imersão maior, ou
Além de, claro, né, a primeira coisa que você deve fazer, quem está nos ouvindo, é chamar a Gmob e fazer e ver como é que eles podem te ajudar. Mas como é que eu crio, né? Qual a diferença, treinamento, reunião, e como é que eu crio uma universidade? Pô, não preciso chegar nisso no início, né? Mas como é que eu faço isso? Legal. Treinamento precisa ter prática. Então, quando eu vou treinar na academia, eu faço uma prática, né? Eu de fato treinando, exerço Rafa, algo. porque tu usou 2 vezes já o Você viu exemplo que os paralelos que eu tô? Tá... Eu sei que não parece, mas eu tô, cara. boa, que tá muito roupado ali, né? Eu sei que não parece, mas eu tô. Tem uns meses que eu tô disciplinando nessa aí. Boa. Tô tentando, viu, Jota? Tem uns bons meses aí, cara, que eu tô nessa vida aí. Mas é bom, faz vários paralelos, assim, com a nossa vida de gestão. É fantástico. Treino tem que ter prática, cara. Então, o treino de futebol, por exemplo, cara, você treina fundamento, você treina passe de bola, você treina chute a gol, treino na academia, você levanta pezinho e tal. A reunião, ela é informativa. Tá. Normalmente, qual que é a pauta da reunião? Ó, turma, a meta do mês é essa aqui, tamo em X, falta Y para bater. Ou a reunião lava a roupa suja. Ó, turma, essa semana aconteceu tal coisa, eu não gostei, não sei o que, não sei o que lá. Normalmente essa é a pauta de reunião dos gestores. Não sei se é o caso de você que está nos ouvindo, mas a pauta mais comum de reunião é a meta é Y, estamos dessa forma aqui, e aconteceram esses problemas essa semana, eu quero falar sobre eles, esses casos e tal. Isso é uma reunião informativa. Então eu puxo a galera para informar sobre algo. Obrigado, gente, boa tarde. No máximo tem um café e um pão de queijo. Tá. Treinamento, eu preciso exercer uma habilidade, eu preciso entender qual a habilidade que eu espero da pessoa naquele treinamento. Então, exemplo, treinamento de foto e vídeo. Poxa, eu vou dar um conteúdo sobre foto e vídeo, então vou falar de iluminação, vou falar de regra dos terços, vou falar de ângulo, tal, a favor ou contra a luz. E aí o que eu espero do cara do treinamento? Que ele pratique isso que eu acabei de dar. Então, uma prática, por exemplo, que você pode dar no treinamento de foto e vídeo é ter ali 5 minutos no meio do treinamento para a galera colocar em prática, realmente ir lá e fazer com a mão na massa esses fundamentos que você deu. Lá no Gmob a gente chama isso de metodologia APP. É apresentação, prática e produção. Tá. A prática é um exercício que você faz ali em sala, com o treinador, com o gestor, com quem está conduzindo. E a produção é uma lição de casa. De onde que vem esse método APP? Vem da metodologia comunicativa, que eu trago lá do mercado de idiomas, onde Harvard, Stanford, as grandes universidades que trabalham com o ensino de inglês como segunda língua tem. Então, é quando você entra lá no CNA, quando você entra lá na escola de inglês e você tem que falar hello, how are you, tal, e tem que praticar de fato aquele idioma que você mal sabe. Isso é a prática. E a produção é a lição de casa. Então, o método APP é legal porque o pessoal que está nos ouvindo pode usar para planejar. Tá. Então, o que eu vou colocar de apresentação? O que eu vou colocar de conteúdo de fato? Então é fotografia, regra dos terços, luz, tal, papapá. Vou fazer 20 minutos disso, dispositivo. Aí o que eu vou colocar de prática? Vou colocar uma prática de 10 minutos para esse cara sair da sala de reunião, andar pela imobiliária e tirar 3 fotos, gravar um vídeo com as técnicas que eu ensinei. Aí ele volta para a sala, eu dou uma olhada nas fotos, dou uma olhada nos vídeos, bato um papo com ele sobre isso. E ao final do treinamento eu dou uma produção, uma tarefa de casa. Que pode ser, olha, eu quero que você capte 10 novos imóveis, 5 novos imóveis em X tempo e use na sua foto essas técnicas aqui que a gente te passou. Tá, boa. Então, é muito necessário que se tenha uma fórmula no treinamento, porque senão o treinamento vira reunião, entendeu? Essa é a grande, grande cilada. Bom demais, bom demais. Pô, já deu um framework aqui de como montar os treinamentos da empresa. Tem que ter um passo a passo, né, cara? Pra gente sair com algo prático mesmo. Então, o que eu queria trazer pra gente agora, que a gente falou, que eu te falei que eu tinha 2 perguntas da tua penúltima fala. Uma delas é essa, como eu crio essa rotina de treinamentos, que eu acho que é importante que todo imobiliário tem que ter, né? Eu tenho uma tese que eu acho que toda empresa ela é uma educadora hoje em dia, né? A empresa ela virou uma escola. Ela tem que ter esse formato, o seu academy ali. Assim, pessoal, não se prendam a criar, eu quero criar uma academy, que daí vai ser uma... Não, cria isso que o Rafa falou, velho. Todo mês tem um treinamento, cada 15 dias tem um treinamento, toda semana, enfim, da segunda tem reunião. Sim. Mas criem isso e usem esse framework que eu achei bacana pra caramba. Eu já tô pensando como é que eu encaixo na upload lá, esse framework que eu achei legal. Agora pensando a gente tá falando, eu quero falar de gestão, tá? De gestor, não de gestão, de gestora. Essa é uma camada do mercado, quem lidera o mercado,
que normalmente esse profissional, né, ele era um bom corretor que vendia bem, e aí o pessoal falou, cara, já que tu vende bem, então vai virar o gerente de venda. E normalmente o melhor vendedor não é o melhor gestor. Sim. Né? Não necessariamente ele seria, né? Qual é o papel hoje, tá? Que a gente tem corretores de imóveis que cada vez mais são independentes no sentido de gerar o seu próprio lead, fazer conteúdo e tudo mais, mas ao mesmo tempo são dependentes de outro lado. Mas qual é o papel desse gestor hoje dentro de uma operação imobiliária? Eu não estou falando do dono, eu estou falando do gestor de equipe, gestor de venda. Qual é o papel dele hoje dentro de uma operação? Como um todo? Como um todo, é. Cara, acho que gestão, quando a gente fala de gestão, a gente confunde muito com liderança, né? Uhum. Então, esses dois vocabulários, assim, a gente vê muito nos eventos, inclusive, mas a turma confunde. Gestão é número, gestão é planejamento, gestão é projetar crescimento, é planejamento estratégico. Liderança é fazer algo que inspira o outro a fazer o mesmo. O que a gente espera do gestor? Que ele planeje, que ele mensure, que ele treine, porque o time precisa melhorar por ele, e que ele ajude o corretor a executar. Tá. Então é muito comum o gestor ser fechador de negócios, né? O corretor faz ali a pré-venda e traz para o gerente dele fechar. Vai para a mesa. Vai para a mesa, exato. Vai para a mesa. Então o que a gente espera do gestor é que ele planeje, que ele saiba treinar, que ele saiba trabalhar com números, que ele saiba mensurar, ter ali uma mensuração e que ele ajude o liderado dele a executar. Também penso que nós, na gestão, precisamos ser formadores de pessoas que crescem conosco. Tá. Porque se o meu liderado não está ganhando dinheiro, tem alguma coisa errada. Se anos passam e você tem aquele liderado que ele tem a mesma função, o mesmo salário, a vida dele não ascende, o mercado imobiliário é um mercado de make money, cara, algo está errado. Então, o gestor espera-se que ele seja essa pessoa voltada a números, voltado a métrica, mas que também seja um impulsionador de pessoas, faça pessoas crescerem. O gestor de venda é um gestor de pessoas. Total. No final do dia, né? Total. E aí, eu quero entrar em outro tema, que também tu falou na palestra lá, gerir. Eu falei, né, que o corretor de imóveis hoje, ele é um profissional diferente da minha época quando fui corretor. Ele é um profissional um pouco mais independente, ou pelo menos ele acredita ser mais independente, porque, né, consegue se posicionar e tudo mais. Mas e a gente está agora por uma era transgeracional, né, em que todas as gerações estão vivendo sob o mesmo teto e todas as gerações estão na mesma empresa. A gente tem dentro de uma mesma imobiliária, e provavelmente você que está nos ouvindo tem isso na sua imobiliária, desde o baby boomer, que pode ser do fundador ou alguém que está na imobiliária há muito tempo, até o novo corretor ali que entrou com seus 18, 19 anos. Eu entrei com 18 anos no mercado imobiliário, que é um geração Z, né? Que é esse nativo digital e tudo mais. O papel do gestor, né, como esse inspirador que faz o corretor performar dentro dessa era transgeracional, em que está todo mundo vivendo a mesma época, todo mundo tem ali suas redes sociais, mas ainda assim são gerações diferentes. Como encaixar isso, assim? Que posicionamento tem que ter? Pô, vamos botar um gestor novo porque ele vai lidar melhor com a galera nova ou não? Como é que prepara isso, essa turma? Cara, é muito louco, né? Não tem uma fórmula certa, assim, principalmente a gente que não é psicólogo, para entender esse e a gente que tá na geração do meio, cara. né? Pois é, cara. Você é milênio também. Eu sou milênio também. Sou milênio, a geração que acabou com tudo, mas diz, né, que os milênios eram... Você falou, né, do bug do milênio, né? Os milênios, eles... esculhambaram, mas a gente viu nascer e morrer o disquete, viu nascer e morrer o CD-ROM, viu nascer e morrer o pendrive. Cara, bizarro, né? Bizarro. Traumático ser milênio, viu? Traumático. Mas eu penso que o gestor, dado que ele tem 4 gerações coabitando debaixo do teto da imobiliária, e daqui a pouco ele vai ter os alfa também, daqui a pouquinho essa galera tá no mercado, né? A gente tem aí o neto do seu Manuel, sei lá, cara, o filho do dono, da dona, e daqui a pouco ele já vai ser inserido nesse contexto também. Isso requer do gestor uma habilidade de entender sobre pessoas e de como usar o perfil a favor. Aí, existe um perfil melhor de gestor? Eu acredito que não. Eu já trabalhei com millennial, assim como nós dois. Eu já tive sócio que foi geração X. Cara, aprendi muito. Meu primeiro mentor era o geração X e aprendi demais.
Já dei consultoria para Baby Boomer e para geração Z. Então, tem aqui no Rio Grande do Sul mesmo, tem um parceiro com 22 anos, 21, montando imobiliária. E tem cara aí, né, de mercado de 70, 80 anos, que ainda está nativa. Então, não existe um perfil ideal para isso. Se a gente olhar para essa questão geracional, se a gente olhar para o tal do método DISC lá, que tem o dominante, o influente e tal, se a gente olhar para o fleumático, para o colérico, né? Até tem uma gama de porcentagem de líderes que chegam num sucesso maior. Então, normalmente eles são os dominantes, os influentes e tal. Mas você tem perfis, cara. Por exemplo, você pegar o Bill Gates, assim, pô, um cara completamente na dele, estável, né? Analítico, centrado, baita líder, baita gestor. Então, eu acredito que não existe um perfil ideal, mas é importante que o gestor saiba escolher os perfis. Então, um dono de imobiliária, acho que quem nos ouve é pequeno e pensa, por exemplo, em começar a construir liderança, ele precisa buscar habilidades complementares. Pô, se eu sou um cara que eu sou muito bom com número, mas eu sou uma porta com as pessoas e eu tô pensando em trazer um sócio, eu tô pensando em trazer um gerente de vendas para eu poder desintoxicar um pouco da operação, eu preciso de alguém que seja bom com gente. Se eu sou um cara muito sonhador, se eu sou um cara muito vamos dominar o mundo e tal, vamos lá, vamos para cima, eu preciso de um sócio ou de um gestor complementar que seja mais pé no chão. E aí quem nos ouve vai procurar habilidades complementares e valores parecidos, isso é importante. Porque se você tiver sócios ou parceiros de liderança que tenham valores parecidos com os seus, mais propenso de vocês darem certo. Agora, se todo mundo tiver as mesmas habilidades, eu lembro que uma vez, na minha primeira empresa, eu devia ter uns 24, 23, 25 anos no máximo, e aí eu contratei uma consultora de RH, fiz um processo de coaching com ela, e depois ela fazia as contratações da empresa pra gente. E aí ela pegava os candidatos ali em fase final, ela sempre deixava 2 pra gente decidir, dava as características dos 2, e eu e meu sócio, na época, batíamos o martelo por nós. E uma vez a gente escolheu uma recepcionista, e ela virou e falou, vocês escolheram ela? Sim, graças a Deus. Por quê? Porque o outro menino também era bom, ele tinha as habilidades tal, só que assim, ele era tão sonhador quanto você e o Felipe, Rafael. E aí ia ficar os 3 sonhando aqui, os 3 ótimos em iniciativa, e essa menina é muito melhor de acabativa. Boa. Então, de novo, valores parecidos, habilidades complementares. Isso é crucial para quem está formando liderança e também para quem está formando time. Porque aí eu vou ter um time plural, né? Então, se eu tenho um cliente que ele quer alguém que seja ali mais TikToker, mais rede social, eu tenho uma pessoa assim. Não, se ele quer alguém mais velho, mais experiente, quem nunca passou por aquela situação de ir fazer visita e ver que a esposa está incomodada com a presença de uma corretora. Ou que o marido está incomodado com a presença de um corretor. Então, por isso a gente tem uma equipe plural, até para você poder fazer ali um jogo de parceria, colocar um terceiro na tratativa. E na gestão também é a mesma coisa, contratar pessoas de habilidades complementares. Boa. Puxando um gancho assim, são procurar pessoas de habilidades complementares. Mas tem algumas habilidades, ou alguma que tu identificas assim, que são... Pô, essas aqui são habilidades de um líder dentro do mercado imobiliário, de um bom gestor do mercado imobiliário, para quem tá ouvindo a gente e tem seu time de vendas e quer subir alguém de nível, quer trazer um novo gerente, um novo gestor. Quais são... Tem algumas habilidades que são comuns, assim, todo bom gestor tem essa característica? Boa. Visão. Poucas pessoas... cada vez mais tem visão. E aí, quando eu digo visão, eu quero dizer visão de negócio, visão de futuro, visão de conseguir pensar onde a vida vai estar daqui a 2, daqui a 5, daqui a 10 anos. Visão de conseguir projetar onde a empresa pode estar daqui a 2, 5, 10 anos. Isso para um gerente da empresa, para um gestor da empresa. Para um gestor da empresa. Legal. Então, visão é uma característica de bons gestores. Conseguir enxergar um estado que a empresa ainda não se encontra. Então, quando você for procurar um gestor ou um corretor que você quer promover a gestora ou alguém de mercado que você vai trazer, você precisa medir se essa pessoa tem visão. Onde ela quer chegar, onde ela pode me levar, né? Qual é a visão dessa pessoa em relação ao mercado? Ela consegue enxergar até onde? Você parar para pensar que o Da Vinci inventou um negócio na época dele que era o helicóptero. Só que não tinha nem tecnologia para fazer. Olha a visão desse cara. O cara tinha uma visão de enxergar o que nem era possível fazer ainda.
Se a gente olhar para o que o Zuckerberg fez com o Facebook, cara, olha a visão que o cara teve. De dentro de uma universidade, ele teve ali a visão de que poderia ser uma oportunidade de negócio, criar uma parada chamada rede social, Facebook e tal. Então, ter a visão vale ouro. Tá. Pô, outra legal. coisa que eu acho que é muito forte, assim, de gestores é a capacidade de transferir conhecimento. Todo mundo teve aquele professor de faculdade que era muito bom, mas não sabia passar conhecimento, ele falava, você não entendia nada. Porra, o que ele tá falando, cara? Não tô entendendo nada. O gestor é essa pessoa que consegue transferir conhecimento, porque já que ele vai treinar a equipe, já que ele vai dar follow-ups, reuniões ali no 1-a-1, one-on-ones, já que ele vai fazer one-on-one, já que ele vai transferir conhecimento para a equipe dele. Vai entrar no negócio para fechar. Total, então... ele precisa saber transferir conhecimento. Tá. Então, imagina que eu vou contratar 15 corretores. E esses 15 corretores, se a vida inteira eles dependerem de mim para tudo, eu não estou sabendo transferir meu conhecimento. Tá. Eu preciso saber transferir meu conhecimento. Também é uma característica marcante assim, de bons gestores. Boa. E, de novo, a habilidade de conseguir administrar pessoas, números e finanças. Quando eu digo números, eu estou dizendo métrica de negócio mesmo, que a gente falou mais cedo, né? Taxa de conversão, números totais, lead, conversão por etapa, toda essa ideia de que o cara consegue ali controlar e administrar seus números. Quando eu digo pessoas, tudo que a gente já trouxe sobre a administração e gestão de pessoas. E quando eu digo finanças, é no sentido de que, às vezes, a imobiliária tem gestores, ela chama de gestores, mas eles são simplesmente líderes operacionais. Então, são líderes que foram atendentes, foram corretores, conseguem transferir conhecimento, conseguem puxar relatório, mas eles ainda não conseguem gerenciar finanças. Então, ele não sabe quanto o setor dele gera de dinheiro para a empresa, ele não sabe quanto o setor dele custa de dinheiro para a empresa. Baseado nisso, ele não sabe como trazer uma ferramenta para melhorar essa receita ou como enxugar uma despesa. Quando veio a pandemia, o que gestores bons fizeram? Primeira coisa, enxugaram caixa, né? Enxugaram custo, porque o nome do jogo era caixa, enxugaram custo. Então, cara, reduziram pacote de portal, cortaram ferramenta que não era tão necessária. Eu lembro de negociar abono com fornecedor assim por 3, 6 meses. Redução de 60%, 70%. Cortar, de fato, alguns fornecedores. Então, é o que se espera, de fato, de bons gestores. Que eles sejam empresários do próprio setor. Empresários do próprio time. Legal. Pô, mais um framework aí para vocês anotarem e já botarem em prática também. Rafa, a gente vai se caminhando para o final, porque se deixarem, o evento vai começar amanhã e a gente vai estar aqui conversando ainda. Não, e tem o happy hour que vai ter nosso mate lá. Já piscaram pra gente aqui no backstage e tô esperançoso. Então, a última pergunta que eu quero fazer para ti é uma pergunta que eu faço para todo mundo, desde o Prop Talks lá que a gente fazia o podcast, e o que eu falava é o seguinte, ó. Como o Rafael enxerga o mercado imobiliário no ano que vem? Antes eu falava nos próximos anos, mas eu não sei nem o que vai acontecer segunda-feira. Então, como o Rafael enxerga esse futuro do mercado imobiliário para os próximos anos em relação à educação, à gestão, tudo que está acontecendo no mercado, as empresas estão se educando mais, estão investindo nisso, mas como então o quanto tu está otimista com o mercado e como tu enxerga o mercado nos próximos anos? Boa. Do próximo ano, né? 2026, então, estamos falando, né? Estamos gravando em outubro de 25, não sabemos quando vai ao ar, mas estamos projetando aqui, sonhando. 26, não sabemos quando essa pessoa está nos ouvindo também, não sabemos se é o Back to the Future ali em 27, 28, 29, mas a gente vai chutar aqui como vai ser 26. Bom, primeiro para provar que eu também assisti a palestra do Jota, que a gente se autoeduca aqui conforme a gente palestra. Jota trouxe uma pesquisa sobre futuro do trabalho. Olha que legal. Uma das habilidades do futuro do trabalho é o pensamento analítico, criativo e crítico. Então, cada vez mais, eu acredito que o mercado vai olhar para pensamento analítico e crítico, criativo, né? Então, 2026 será de líderes que forem criativos, analíticos e críticos, fucentos, como gosto de falar. Curioso. Também será um ano de Minha Casa Minha Vida. Tá. Com certeza, a gente pode esperar aí muito Minha Casa Minha Vida, né? A gente ainda está com um cenário econômico de mercado andando de lado, então estamos gravando com Selic a 15, a projeção de Selic para 2026 até o final do ano é 12,5, 12,25, com otimismo, então pode esperar
um mercado ainda andando de lado, é tempo da gente ver realmente quem é bom, tá? Você, corretor, não se vitimize, tá vendendo sim, não tá difícil não, tá mais difícil que o normal, mas todo mundo precisa morar, então Minha Casa Minha Vida, principalmente com a ascensão aí do faixa 4, cada vez mais vai ser uma boa pra gente trabalhar. Vejo um mercado também mais aberto à cultura de treinamento e inovação. Boa. A gente está gravando num evento maravilhoso que é o Jet Experience, que é um evento fantástico, cara, nesse sentido de educação. A galera da Jet aqui é fora de série, né? A gurizada é Fora de série. demais, Exemplo demais. de cultura num nível absurdo. Absurdo, cara, absurdo. Os caras são uma seita universitária que, cara, faz acontecer e vai dormir de madrugada. Os moleques são embaçados. São muito gaúchos, né, velho? Então, são gaúchos. Não vou nem falar gaúcho, nada aqui, galera, esse povo gaúcho é demais, grande cara. Então eu enxergo também um ano de muita capacitação, de muito treinamento, de muita inovação. E também será um ano em que a gente vai ver novas aplicações de IA no mercado imobiliário. Sim. Então não tem como, IA é a bola da vez e a gente, daqui de quando estamos gravando outubro de 25 para 2026, final de 26, será um ano com certeza de muita coisa legal da gente ver aí da turma usando em IA. E, esperançoso e sonhador que sou, também acredito que será um ano de franquias. Então a gente está cada vez mais olhando para operações imobiliárias Brasil afora, e potencializando essas operações com o guarda-chuva da Lopes ali. Quem quiser bater papo de franquia, de crescimento, pode falar comigo lá, me chama no Instagram, no Rafa Professor, e vai ser uma alegria te conectar com a turma lá para você conhecer. Então, acho que vai ser um grande ano, principalmente porque a gente vai começar a ver a queda do Selic, né, cara? Então, é o ano que veremos a luz do fim do túnel aparecer. Ótimo. Bom, Rafa, como eu falei, né, se deixar, a gente vai ficar conversando aqui e aí eu acho que a galera continuaria com a gente ainda por um bom tempo nesse bate-papo aqui. Antes de encerrar, como é que encontra o Rafael, a Gmob, como é que o pessoal pode chamar vocês, fazer um merchan, aquele clássico para a turma aqui? Boa. No Instagram, vocês podem me procurar, @o_rafa_professor ou @gmob_. E se você quiser saber mais sobre o nosso movimento de formação de gestores, saber quando que Gmob vai estar na sua cidade, a gente roda um pouco diferente dos outros eventos, a gente seleciona as imobiliárias. Boa. Então, ao invés de abrir venda para todo mundo, a gente trabalha com uma listagem e aí trabalhamos com grupos pequenos de 30, no máximo 50 imobiliárias por cidade. Então, o cara, ele preenche um formulário de aplicação, o time estuda, às vezes até faz entrevistas, às vezes eu entro nas entrevistas, porque a gente tenta fazer um certo nível das imobiliárias e 10 a 20% a gente coloca de imobiliárias iniciantes para que esse cara ele possa ter contato com essas imobiliárias maiores e ser motivado ali a crescer. Então, quem quiser saber mais, @rafaprofessor ou @gmob no Instagram e no e-mail contato@gmob.com.br. Maravilha, meu irmão. A gente encerra aqui mais um episódio do JetCast. Como eu falei, gravado aqui dentro do Jet Experience. Foi um prazer estar com vocês, prazer estar contigo, Rafa. Sempre bom essa nossa troca e nossa conversa. Agora gravado oficialmente. Sim, cara, agora gravado. Sim. Pessoal que nos acompanha, espero que vocês tenham gostado também. Não deixem de seguir, né, acompanhar a Jetmob nas redes sociais e também dar uma moral aqui para o Jota Batista nas redes sociais também, que daí vocês me incentivam a fazer conteúdo. Como eu já falei, eu não sou o cara do conteúdo, mas preciso que vocês me incentivem para a gente continuar produzindo. Prazer estar com vocês mais uma vez e até o próximo episódio. Bora. Valeu!